Ele tirou mais de 100 vidas. Mesmo assim, saiu da prisão como um homem livre. Essa não é ficção, é a história real de Pedrinho Matador, o assassino que transformou o próprio inferno em regra. Durante décadas, seu nome foi sussurrado com medo dentro e fora das prisões, o homem que matou sem piedade, que fez da violência uma regra, que acumulou corpos como se estivesse em guerra contra o próprio mundo, o maior matador do Brasil. Mas aqui está o que parece impossível. Esse mesmo homem, responsável por uma sequência brutal de assassinatos, um dia caminhou pelas ruas como qualquer outra pessoa livre, anônimo entre rostos comuns. Parece roteiro de filme, mas não é. A história de Pedrinho Matador é real, e em muitos momentos, mais sombria e perturbadora do que qualquer ficção já criada. Pedro Rodrigues Filho nasceu em um cenário onde a violência não era exceção, era rotina. Em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, longe de qualquer perspectiva de estabilidade. O ambiente em que veio ao mundo já carregava marcas profundas de agressividade e sofrimento. Antes mesmo de nascer, sua história já começava com dor. Durante a gestação, sua mãe foi brutalmente agredida pelo próprio marido, um homem conhecido pelo temperamento explosivo. A violência foi tão intensa que, segundo relatos, o bebê sofreu uma lesão ainda no ventre. Para muitos, esse episódio se tornaria um símbolo sombrio, como se sua trajetória já estivesse sendo moldada antes mesmo do primeiro suspiro. Ao crescer, Pedrinho Matador foi cercado por um ambiente familiar desestruturado, onde discussões, agressões físicas e tensão constante faziam parte do cotidiano. A figura paterna, longe de representar proteção, era associada ao medo. A violência doméstica não apenas era presenciada, era absorvida. Desde cedo, sinais de comportamento agressivo começaram a aparecer. Ainda criança, demonstrava pouca tolerância à frustração e reações desproporcionais a conflitos simples. Pequenos episódios de raiva evoluíam rapidamente, revelando uma dificuldade em controlar impulsos. Não havia orientação, acolhimento ou qualquer tipo de suporte emocional que pudesse conter ou redirecionar esse comportamento. Sem referências positivas e vivendo em um ambiente onde a violência era normalizada, Pedro cresceu entendendo o mundo como um lugar hostil, onde atacar parecia ser a única forma de não ser destruído. Sua infância não foi apenas difícil, foi determinante. Cada agressão presenciada, cada medo vivido e cada ausência de afeto contribuíram para a construção de uma personalidade marcada pela frieza, pela revolta e pela ausência de empatia. O primeiro sangue derramado por Pedrinho Matador não foi ao acaso, foi movido por algo que, para ele, parecia justificável: vingança. Ainda muito jovem, Pedro viu seu mundo desmoronar de forma definitiva. Seu pai, já conhecido pela violência dentro de casa, cometeu um ato brutal que atravessaria qualquer limite, assassinou a própria esposa. A mãe de Pedro não era apenas mais um episódio de agressão, era o rompimento final de qualquer laço familiar que ainda existia. Dias depois, consumido por uma mistura de ódio, dor e uma frieza incomum para alguém da sua idade, Pedro tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele não buscou ajuda, não procurou justiça. Ele decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Sem hesitação, foi até o local onde o pai estava preso. O ambiente era tenso, carregado, mas nada parecia abalá-lo ao encontrar o homem que deveria ser sua referência. Não houve confronto emocional, nem palavras carregadas de dor, houve silêncio e ação. O ataque foi direto, brutal e sem espaço para arrependimento. Não era apenas um assassinato, era uma execução fria, calculada, como se aquele momento já estivesse sendo construído há anos dentro dele. E o mais perturbador, não houve sinal de remorso. Nenhuma hesitação, nenhuma dúvida. Ali, naquele instante, algo se consolidava de forma definitiva. Aquele não era apenas um filho em busca de vingança. Era o nascimento de algo muito mais sombrio. Após esse primeiro assassinato, não houve retorno possível para Pedrinho Matador. A linha entre certo e errado já não existia, havia apenas um código próprio, distorcido, onde a violência era resposta e também propósito. Ainda jovem, ele mergulhou de vez no mundo do crime. Começou com pequenos roubos, agindo com ousadia incomum para sua idade. Não demorou para que esses crimes evoluíssem para algo muito mais grave. Cada confronto era resolvido com brutalidade. Cada ameaça era eliminada sem hesitação.
O medo que antes sentia deu lugar ao controle e com isso veio o poder. Mas o que tornava sua trajetória ainda mais intrigante era a lógica por trás de suas ações. Pedrinho não se via como um criminoso comum. Ele escolhia seus alvos: traficantes, estupradores, assassinos, pessoas que, na sua visão, mereciam morrer. Essa seleção começou a construir sua reputação nas ruas, não apenas como um assassino, mas como alguém que fazia justiça à sua própria maneira. A fama cresceu rápido, seu nome passou a circular em sussurros, carregado de medo e, ao mesmo tempo, respeito. Muitos criminosos passaram a temê-lo mais do que a própria polícia. Afinal, ao contrário da lei, ele não dava segunda chance. Os confrontos com rivais se tornaram inevitáveis e sempre terminavam da mesma forma, em emboscadas ou ataques diretos. Pedrinho demonstrava uma frieza impressionante. Não havia discussão longa, não havia negociação. Era rápido, preciso e definitivo. Alguns desses rivais eram figuras conhecidas no submundo do crime. Homens temidos que, ainda assim, não foram páreo para ele. Com o tempo, o número de vítimas só aumentava. 10, 20, 50, os números deixavam de ser exatos e passavam a ser apenas estimativas. Cada novo assassinato reforçava sua reputação, alimentando uma lenda viva que crescia a cada dia. E quanto mais matava, mais distante parecia da humanidade comum. No meio de uma vida marcada por sangue e violência, Pedrinho Matador viveu algo que parecia improvável, um relacionamento que, à sua maneira, representava afeto e conexão. Ela não fazia parte direta do mundo brutal em que ele estava mergulhado, mas acabou sendo arrastada para ele. Ao lado dela, Pedrinho demonstrava um comportamento diferente, mais calmo, mais protetor, quase como se ainda existisse nele algum vestígio de humanidade. Para muitos que o conheciam, era difícil acreditar que o mesmo homem responsável por tantos assassinatos pudesse se apegar a alguém daquela forma. Mas essa breve normalidade não duraria. Sua companheira foi morta em um acerto de contas ligado ao próprio universo criminoso que cercava Pedrinho. O alvo, na verdade, era ele, incapazes de alcançá-lo diretamente. Seus inimigos escolheram atingir o ponto mais vulnerável, ela. A execução foi fria, calculado um recado claro de que ninguém ao seu redor estaria seguro. Quando Pedrinho recebeu a notícia, algo mudou. A dor não veio em forma de lágrimas ou desespero visível. Veio como silêncio, um silêncio pesado, seguido por uma transformação ainda mais sombria. Se antes ele matava por vingança ou por um senso distorcido de justiça, agora havia algo a mais, um sentimento pessoal, profundo, quase impossível de conter. O que veio depois foi brutal, até mesmo para os padrões dele, determinando-se a encontrar todos os envolvidos. Pedrinho iniciou uma caçada implacável. Um por um, os responsáveis foram localizados. Não houve fuga, não houve negociação. Cada execução carregava não apenas violência, mas uma mensagem clara: aquilo não ficaria impune. Relatos indicam que ele não apenas matou, ele fez questão de que cada um sentisse o peso da consequência. Era vingança em seu estado mais cru, alimentada por dor e transformada em algo ainda mais destrutivo. E naquele momento, qualquer traço de humanidade que ainda resistia dentro dele passou a caminhar lado a lado com uma brutalidade sem limites. Depois de uma sequência de crimes que já ecoava entre cidades e presídios, a captura de Pedrinho Matador não foi apenas uma prisão comum, foi o momento em que a realidade finalmente alcançou uma lenda viva do submundo. Ele já não era apenas mais um criminoso em fuga. Seu nome circulava entre policiais, criminosos e moradores com o mesmo peso, medo. A captura aconteceu após investigações e denúncias que, aos poucos, foram fechando o cerco. Quando finalmente foi encontrado, não houve resistência desesperada, nem tentativa caótica de fuga. Sua postura era fria, quase como se já esperasse por aquele momento. Mas o que muitos acreditavam ser o fim era apenas uma mudança de cenário. Ao entrar no sistema prisional brasileiro da época, ele encontrou um ambiente caótico, presídios superlotados, celas precárias, violência constante e controle limitado por parte das autoridades. Ali, sobreviver já era um desafio e quem não se impunha não durava. Pedrinho não apenas sobreviveu, ele dominou. As falhas do sistema eram evidentes: poucos agentes, fiscalização insuficiente e a circulação constante de armas improvisadas.
Facas artesanais e objetos adaptados faziam parte da rotina. Era um ambiente onde a morte podia acontecer a qualquer momento e ele transformou isso em vantagem. Mesmo atrás das grades, Pedrinho Matador continuou matando. Seus alvos seguiam um padrão, criminosos que ele julgava piores. Os ataques eram rápidos, silenciosos e diretos. Com o tempo, os relatos começaram a se acumular, dezenas de detentos mortos. E com cada morte, sua reputação crescia. Entre os presos, seu nome era dito com respeito e medo. Poucos ousavam enfrentá-lo, para alguns. Ele era visto como uma espécie de justiceiro dentro da prisão. Entre os agentes havia receio. E, em certos casos, silêncio. Sem cargo, sem autoridade oficial. Ele construiu algo raro, poder baseado apenas na sua reputação. O que tornava Pedrinho Matador ainda mais perturbador não era apenas o que ele fazia, mas como ele pensava. Seu comportamento psicológico demonstrava uma frieza incomum. Falava sobre mortes com naturalidade, sem qualquer sinal de culpa ou arrependimento. Não havia empatia, apenas convicção. Ele operava dentro de um senso de justiça distorcido, onde dividia o mundo entre quem merecia viver e quem merecia morrer. E na visão dele, cabia ele executar essa decisão. Especialistas apontam possíveis traços de psicopatia, como ausência de remorso e comportamento antissocial, mas sem diagnóstico clínico confirmado. O que se sabe é que ele vivia dentro de uma lógica própria, um mundo particular onde seus crimes faziam sentido. Quando começou a ser julgado, principalmente no estado de Minas Gerais, a dimensão dos seus atos veio à tona. Sua condenação inicial já era alta, mas novos crimes foram sendo confirmados, e as penas começaram a se acumular. Ano após ano, sentença após sentença. O total ultrapassou 400 anos de prisão, um número que parecia definitivo, mas a legislação brasileira impõe um limite. Na época, o máximo de tempo que alguém poderia permanecer preso era de 30 anos, uma regra baseada no princípio de que nenhuma pena deveria ser perpétua. E foi isso que mudou tudo. Mesmo com centenas de anos de condenação, Pedrinho Matador passou pouco mais de 3 décadas preso. E então veio a liberdade. Quando deixou a prisão, o mundo era outro e ele também parecia ser. Seus primeiros passos fora das grades marcaram o início de uma nova fase. Falava sobre mudança, sobre recomeço, sobre deixar o passado para trás. A sociedade reagiu imediatamente. Alguns viam aquilo como um erro, outros como uma segunda chance. Ele passou a aparecer em entrevistas, podcasts e redes sociais contando sua própria história. Milhares de pessoas assistiam, curiosas tentando entender quem era aquele homem agora. E as opiniões se dividiram. Ele pagou pelo que fez, merece recomeçar. Um homem assim nunca muda. O contraste era evidente de um dos assassinos mais temidos, para uma figura pública tentando reconstruir sua imagem. Mas a dúvida permanecia. A liberdade de Pedrinho Matador trouxe à tona uma discussão intensa, redenção ou impunidade. Nas ruas e na internet, opiniões se chocavam. Para alguns, a justiça havia sido cumprida, para outros, havia falhado. E então, anos depois, a história tomou mais um rumo inesperado. Pedrinho Matador foi assassinado. O ataque aconteceu durante o dia, de forma direta e sem chance de defesa. As motivações nunca foram totalmente esclarecidas, mas as hipóteses surgiram imediatamente: vingança, acerto de contas ou o passado cobrando seu preço. A repercussão foi enorme. Na mídia e nas conversas do dia a dia, as opiniões novamente se dividiram. Era inevitável